Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast do H Plus e hoje vamos abordar a nossa maravilhosa FUVEST, Fundação para o Vestibular ali, para a entrada, prova para a entrada na Universidade de São Paulo. Exatamente, a tão querida e maravilhosa Universidade de São Paulo. E hoje a gente vai abordar um pouquinho da biologia para a primeira fase dessa prova. O que mais caiu nos últimos anos, o que provavelmente vai cair neste ano e como vocês devem se preparar nessa reta final. Para isso, estou aqui com um dos professores do H Plus, Espinga. Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, com o Linus, com a Tinha também. E vamos nessa. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Linus, sou um dos coordenadores pedagógicos aqui do H Plus e nos bastidores está aqui o Rodrigo Ota, também um dos coordenadores dando apoio aqui para a gente. Bom, biologia, né? Biologia da FUVEST é uma prova tão, assim, ano passado foi uma prova muito boa e tende a ser novamente. Nos últimos anos, tá? Qual foi a proporção que tende a cair, que caiu nos últimos anos, levando as estatísticas de 2019 para frente, tá? As estatísticas mais recentes. Temos ali, em primeiro lugar, que ainda continua, tá? A ecologia. Aí depois vem a citologia, genética, fisiologia humana e animal, que tende ali a misturar um pouquinho com o azul. Evolução ganhou espaço principalmente no ano passado, dos últimos 2 anos para cá, e a botânica. Bom, Espinga, dentro da ecologia ali, da sua experiência de aula, o que você tem a falar um pouquinho do que a FUVEST gosta, como a FUVEST gosta de cobrar? Fala um pouquinho para a gente aí. Bom, gente, então a prova da FUVEST é a melhor prova de biologia que eu já vi, na verdade, né? Porque ela exige teoria, mas ela não é pedante, ela é muito clara, né? As questões são colocadas claramente, as alternativas são claras, tá? E tirando isso, tirando esse detalhe que é fundamental na prova, ecologia é o seguinte, gente, eles têm o quê? A base, né, que sempre é a mesma, ou seja, a energia diminui a cada nível trófico, tá? E tem um foco razoável, talvez um pouco menor em relação a Enem, em problemas ambientais, tá? Então, como é que você sai de uma situação ecológica e tenta corrigir um determinado problema com base na teoria ecológica? Tá? A ideia da prova é mais ou menos essa, tá? Conceitos básicos, tá, gente? Cadeia alimentar, pirâmide, sucessão ecológica, vai por aí. Show. Ainda mais esse ano, né, Espinga? Com a COP30, então tem ali, vai ser a primeira vez no Brasil, em Belém esse ano, então a FUVEST gosta muito dessa questão interdisciplinar, então trazer um pouquinho da COP30 com uma questão de biologia, com geografia. Ano passado teve um destaque muito forte ali para questões de biomas, então das 11 questões, 3 questões foram de ecologia, e dessas 3, 2 abordaram o assunto de biomas. Então é um assunto que muito forte de cair, ainda mais de novo com essa questão da COP30. Então tem grande chance de ser o cargo-chefe ali da prova, que ano passado teve o cargo-chefe junto com a evolução. Ó, Tia, passa pra gente, por favor, o slide. Bom, o segundo tópico ali que cai bastante também, tá? É a parte de citologia. Ano passado caiu uma questão de citologia atrelado à genética, então envolveu ali essa questão de célula, divisão, então tem grande chance de cair também a parte de cito, de divisão celular, de compostos orgânicos, esse ano também. Bom, Espinha, fala um pouquinho da gente sobre a citologia da FUVEST dos últimos anos. Então, gente, vocês olharem lá, ó, DNA, RNA, 22, 23,5%, isso não é à toa. Não é à toa, porque toda a coordenação celular, né, toda a coordenação do metabolismo está baseado no DNA e no RNA e, consequentemente, nas proteínas, né, que pelo que eu estou vendo lá está em uma quantidade menor, mas nos compostos orgânicos lá. Mas tem uma relação. Então, cara, você está falando de hormônios, está falando de proteína, e falou proteína, falou gene, né, como vocês já cansaram de ouvir falar na aula, tá? E aí vai. Agora, um tópico que eu acho que é quase certeza é biotecnologia. Está caindo cada vez mais, o negócio tem uma importância absurda, inclusive com impactos ecológicos importantes para caramba, tá? Então, uma dica em relação a uma questão de ecologia que pode estar diretamente ligada, né, à manipulação genética que a gente está fazendo em uma série de organismos, tá? Acho que vai bem por aí mesmo a prova esse ano. Show. Perfeito, Espinga.
E a FUVEST, quando cobra normalmente essa parte de histologia, então ela gosta de colocar um desenho orientando vocês. Então, divisão celular tem grande chance de cair, destacando ali DNA, RNA e a parte do núcleo. Então, são apostas ali da Uhum. gente para esse ano. Muda, por favor, eu tinha para o próximo slide. Bom, a genética, tá? Ano passado teve foi o que o Spinga falou, teve a questão de biogenética ali, teve uma questão de célula-tronco. Então, a genética, a FUVEST gosta muito de questões de heredograma. Apesar de não ter aparecido ano passado, ela gosta muito, principalmente para a segunda fase. Ano passado teve uma questão ali de genética, que misturou um pouquinho de histologia, foi o que a gente acabou de falar, mas heredograma, de fato, não chegou a cair, também não caiu herança sexual, que, minha humilde opinião, É campeã. é campeã e tem grande chance de cair esse ano, a Uhum. parte de heredograma e herança sexual. Bom, Spinguer, fala um pouquinho pra gente do que você acha, enfim, da FUVEST, genética, como o aluno pode se preparar para a genética da FUVEST. Então, os heredogramas gente, são muito cobrados porque dá a chance, né, para o examinador, o cara que fez a prova, colocar uma situação, né, dentro de um conjunto de grupos que pertencem a uma família, e aí a questão clássica é sempre o quê? Mas que tipo de herança é? Então, é importante sacar assim, ó, qual é o tipo de herança, ou seja, o que significa essa pergunta, né? Se ela é dominante, se ela é recessiva, se ela é ligada ao sexo, ou se ela é autossômica, ou seja, não tem nada a ver com cromossomo X e Y, tá? Então é bem por aí, a biotecnologia já está lá também, né? Agora, a genética de populações de 5% é o que realmente é difícil cair, tá? Não vou nem falar que eu estou esperando isso para essa prova, porque na verdade eu não estou, tá? Sim. Não estou. Mas é sempre assim. Então, o ponto principal é diferenciar direitinho as heranças, tá? Legal. Sistema BO é uma possibilidade. RH também junto, né? Show. E foi o que o Spingal falou, biotecnologia, então, tá ganhando muita força. A FUVEST, ela adora cobrar muitas questões interdisciplinares, então tende a aparecer muito. Biotecnologia, técnica de CRISPR, então, tem coisas que vão aparecer, com mutações, isso principalmente na primeira fase. E a genética em si, ela pode andar um pouquinho em vários pontos. Então, ela tem a questão da herança sexual, tem a questão da biotecnologia, e foi algo que a gente sentiu falta do ano passado. Então, tem grande chance de a genética vir forte esse ano. Então, se você está se preparando para o FUVEST, está um pouquinho perdido sobre o que estudar em genética, a nossa sugestão aqui é heredograma, biotecnologia, parte herança sexual, tem muita força de cair. Uhum. Bom, agora fisiologia. Assim, pessoal, a fisiologia a gente vai comentar aqui sendo ela humana ou animal, tá? Ano passado, caiu tanto humana como a fisio animal, só que a fisio animal misturada com um pouquinho de zoologia. Então, a FUVEST gosta muito de pegar ali no pé do rapé da zoologia, então ela vem forte. Esse ano também é uma das nossas opiniões. E o que aparece todo ano, apareceu ano passado e vai aparecer esse ano, são as doenças virais. Ano passado apareceu a dengue, então tem grande chance sim de aparecer novamente. O que você acha disso, Spinga, sobre essa questão de fisiologia, como ela pode aparecer? Gente, as doenças, né, invariavelmente aparece uma ou outra, né, bacteriana, viral, e as doenças virais caíram bastante, nem preciso falar por quê, né, por causa da pandemia, é óbvio, né, os vírus viraram foco mesmo, tá? Mas na fisiologia, tá, se você olhar lá, você vai ver o sistema circulatório que está em 15,4%, tá? Legal. Então, dá para você falar de uma doença relacionada com o circulatório, falar de uma doença relacionada com o sistema respiratório, principalmente, tá? Mas eu acho que, assim, a época passou um pouco já, né, Gal? O que eu estou esperando em fisiologia é o seguinte, tá? Por exemplo, você tem circulatório, coração nos vertebrados que sempre cai, só que tem um sistema respiratório à parte numas, né? É genial, na verdade, que pega o oxigênio que está no ar, leva direto para os tecidos, tá? E esse sistema é o sistema traqueal. Como a linfa, né, que como a gente chama, entre aspas, aí, o sangue dos insetos, não transporta oxigênio e CO2, tá? Então, o efeito é direto do oxigênio para os tecidos, esse sistema sempre foi alvo, tá? Então, o que eu estou esperando na fisiologia é o sistema respiratório traqueal dos insetos, né? Tirando isso, qualquer coisa ela pode cair, tá, gente? Perfeito, perfeito, Spinga.
como destaque, né? Depois a gente vai ali falar um pouquinho de Zou também. O Vest gosta muito de insetos e gosta muito de répteis, então gosta de brincar ali com os sistemas desses animais. Então é muito forte, tem uma tendência muito forte de cair também esse ano, tá? Depois que a gente for um pouquinho de tópico por tópico, a gente só vai finalizar falando da prova um pouquinho do ano passado e, assim, sugestões de como vocês podem estudar esse ano de alguns assuntos que são muito fortes para serem cobrados, tá? Bom, falando ainda da fisiologia, caiu um pouquinho da humana. Ano passado caiu uma questão, então ano passado foi cobrado uma questão que envolve fisiologia com zoologia e uma questão que foi cobrada também, fisiologia animal. E esse ano, a nossa tendência, a nossa sugestão é que permaneça pelo menos uma questão dessas duas áreas, tá? Que a FUVEST vem forte com isso. Otinha, muda para a gente, por favor. Bom, evolução, pessoal. Evolução é um assunto que lá em 2019 não tinha muito, 2019, 2020, mas dos anos para cá tá chovendo evolução. Ano passado foi um dos cargos-chefes da prova, foi em 3 questões, então uma média de 37% da prova de bio foi evolução. A Unicamp também cobrou evolução, a Unesp vai cobrar evolução, o Enem vai cobrar evolução, então todas vão cobrar evolução. Então, se eu fosse chutar para vocês aí, eu quero estudar um assunto de biologia para a prova da FUVEST, eu focaria em evolução, que é um assunto que com certeza vai aparecer de novo. E, Espinga, fala um pouquinho para a gente de evolução, como você acha que pode cair, como, enfim, em relação a aspectos da FUVEST. Então, gente, também acho, tá? Também acho que a evolução é certeza praticamente absoluta, né? Então, se olhar lá, ó, darwinismo 30, neodarwinismo 30%, cladograma, etc e tal, tá? Lamarckismo não apareceu lá, mas ele sempre está embutido, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é tomar um certo cuidado, né? Qual é o cuidado? O cuidado é ver a parte histórica da coisa. Então, por exemplo, você pega o Lamarck, ele não tinha ideia do que era gene, do que era material genético, e o Darwin também não, tá? Então, o ponto de vista dos dois é diferente, tá? Então, tirando aquelas coisas que você já sabe que é uma alteração que ocorre no animal, um ser vivo qualquer, né, durante a vida, ser transmitida para a descendência, e para o Darwin não é nada disso, né? O ser vivo já nasce com uma alteração definida, embora ele não soubesse explicar. Vocês têm que tomar muito cuidado com o seguinte, que, assim, ó, passa meio batido, né, quando você está lendo o enunciado. Tem que tomar muito cuidado com isso, ó. Não, cuidado com o enunciado. Temos como mutação, gente, recombinação como crossing over, segregação independente, jamais pode aparecer numa resposta cuja pergunta foi em cima do Darwin ou Lamarck. O Darwin não conhecia nada disso. Então, você percebe que a teoria sintética da evolução, simplesmente porque alguma coisa vai aparecer em relação à mutação, principalmente, ou qualquer outro processo genético, tá? Que gera alterações, né? Que gera variabilidade genética, certo? Esse é o ponto-chave. Teoria sintética, você pode falar disso tudo, mutação e etc. Não você não pode colocar. Isso define a alternativa que você vai assinalar. Muito cuidado com isso, tá? Ainda mais, né, Espinga? Porque o assunto evolução, assim, a biologia ela é uma só. Mas o assunto evolução, quando se trata de vestibular, você pode abordar em todos esses assuntos que a gente acabou de falar. Sem exceção, tá? É o centro da biologia, né? É o fundamento, né? Da onde toda a biologia vem na sequência, né? Então você pode abordar em qualquer lugar. Tanto que, ó, tem cladogramas, mas cladograma é zoologia. Não é zoologia, gente. Tem um ancestral comum também. Você tem que saber o quê? Os detalhes de alguns sistemas para poder o quê? Montar o cladograma. No fundo, a evolução. Então ela é muito ampla, por isso que ela vai cair. Show. E assim, de novo, gente, prestem atenção no que a gente está falando, porque evolução vai cair. E o último tópico ali, a zoologia, foi o que a gente falou, pessoal. A biologia, ela é uma só, assim como a matemática, a física. Então, assim, no curso, a gente subdivide em frentes para a gente conseguir abranger tudo. Conseguir dar uma atenção para todas as áreas. Mas a frente 1 envolve a frente 2, que envolve a frente 3, e todas envolvem todas. Então, o Spinga falou lá atrás, do sistema dos artrópodes, sistema traqueal. Mas isso não é fisiologia?
Isso não é zoo? Não, gente, é biologia. Biologia. E ainda mais a FUVEST, que ela gosta, né, Pra Espinga, caramba. de misturar os assuntos, gosta de intercalar, gosta de juntar vários assuntos, tanto na primeira fase como na segunda fase. Então, eh, a gente não separa muito, eh, a gente separa, na verdade, para ensinar, mas em relação à biologia, tudo é uma coisa só. É isso que a USP e a FUVEST, ela vem forte. Ela quer mostrar para vocês que o aluno hoje, ele precisa se preparar como? Entendendo que tudo é um sistema. A soma do todo faz parte do todo o sistema. Então, a evolução faz parte do zoo, que está relacionado com genética, que está relacionado Fisiologia. com fisiologia. Uhum. Então, todos os assuntos estão relacionados, que é uma tendência que a FUVEST tem vindo forte dos últimos anos. A FUVEST já começou separando o que era biologia, o que era física, o que era química. Hoje não. Hoje ela tá misturando muitas coisas. Isso a gente está comentando de biologia, tá? Que evolução pode estar relacionada com zoologia, pode não, está relacionada, mas dá para você ir muito mais além. Você relacionar a biologia com a química, a biologia com a física, até mesmo que eu falei da COP30, biologia com geografia. É isso que a FUVEST está trazendo para vocês. Por isso que muita gente tem medo ali, né, Espinga, Opa. da FUVEST, porque ela relaciona muitas É uma áreas, prova né? relacional. Prova relacional. Exato. Então, assim, pode até relacionar uma questão de biologia com a matemática. Então, o mundo ele está relacionado, as matérias estão relacionadas, né? Só para a gente finalizar aqui, Espinga, o que você acha sobre essa interdisciplinaridade? Como você acha que a FUVEST pode misturar, indo um pouquinho além da biologia ou dentro da biologia, pela experiência que você tem ali em sala de aula? Então, a interdisciplinaridade é muito perigosa, porque na hora de fazer a questão, ela tem que ser muito bem feita. Então, eu já vi questões da Unesp, né, na verdade, interdisciplinares que estavam péssimas, né? Assim, mal relacionadas. A impressão que você tinha clara é que a pessoa que fez a questão não tinha muita noção do que ela estava fazendo, certo? Ela abordou um tópico que ela não conhecia direito, tá? Então, a FUVEST não. Como eu já falei, gente, a prova é muito clara, tá? Pelo menos biologia, tá? Né, dos outros nem posso falar, mas pelo menos de biologia tá? Então, ó, pensando na relação dentro da biologia, é o que a gente está comentando. Então, se olhar de novo na zoologia, você vai ver, por exemplo, ó, aves, tá? Tá com 12,5%, répteis o dobro, 25%, certo? Legal. Mas, moçada, não vai cair qual é o nome da estrutura sensorial que se o réptil tem, as cobras venenosas têm, não é nada disso, tá? Legal. Como é que os répteis estão adaptados ao ambiente, né? Por que que eles são clamados, né, aos quatro ventos de serem os primeiros vertebrados a colonizar o ambiente terrestre? O que que significa estar adaptado ao ambiente terrestre? Isso é zoologia ou é evolução? Ou é fisiologia? Porque tem um processo fisiológico que mantém isso funcionando. Você entendeu? É assim que a FUVEST vai atuar. Agora, em relação a outras matérias, a disciplina que eu vejo mais próxima da biologia, né, e que pode interligar é a química mesmo. Inclusive, várias questões de química que eu já vi, incluindo na FUVEST, que você fala, pô, mas isso aqui é química ou biologia, tá? Porque é uma coisa só, tá? Então, se eu fosse falar alguma coisa sobre a interdisciplinaridade entre a biologia e outras disciplinas, a química é o principal suspeito, vai, falando assim. Então, Show. E a gente não pode deixar de destacar também que vem ganhando muita força, tá? Nos vestibulares, principalmente na FUVEST, é a botânica. A gente não chegou a citar é, aqui, mas a botânica também, com a fisiologia vegetal, ela tá vindo muito forte. Então, ela apareceu na Unicamp, ela vai aparecer na Unesp, vai aparecer no Enem, vai aparecer na FUVEST. Nosso objetivo aqui é a gente falar mais da FUVEST, mas tem alguns assuntos, pessoal, que é chave, vão aparecer em todas. Então, a botânica relacionada com a fisiologia vegetal vai aparecer. Então, por exemplo, ano passado apareceu uma questão de reserva energética. Então, essa questão, de novo, posso classificar como botânica ou fisiologia vegetal, mas ela também está relacionada com citologia. Então, de novo, a FUVEST ela gosta de relacionar assuntos e indo um pouquinho mais além. Então, a botânica relacionada com biomas e, de novo, com tá com certeza. a geografia e a COP30. Eu estou falando muito da COP30, que é um assunto que está muito forte, que é a primeira que vai ser no Brasil, em Belém. Então, é um assunto que vai aparecer na prova de vocês. Para a gente finalizar, Espinga, só fala então um pouquinho da gente
da botânica em relação aos vestibulares? Como é que ela pode aparecer na FUVEST? Da sua experiência que você tem aí. Pela cara da FUVEST, sempre do mesmo jeito, né? Ele pode até perguntar de um tecido, mas o tecido vai estar relacionado ao ambiente. Quando eu falo ambiente, é ambiente geográfico, inclusive, né? Por isso que bioma e botânica estão, nossa, grudados um no outro, tá? Tudo bem? Então, você tem lá, ó, angiospermas, por exemplo, pteridófitas, tá? O pteridófitas até me surpreendeu, para falar a verdade, né? Legal. Mas, na verdade, moçada, tanto os pteridófitas como briófitas, até... Claro, por que acontece isso? Porque o modo de reprodução é dependente da água, nas pteridófitas e nas briófitas também, e independente nas gímeno e nas anjo, tá? Então, se cair reprodução, é por aí, ó. Os gametas são flagelados em briófitas, pteridófitas, por isso depende da água para fecundação. O tubo polínico substituiu esses gametas flagelados, o que me permite que a polinização tomasse conta do planeta, por isso que a gímeno, principalmente as anjos, explodiram, e aí vai. Só que aí, gente, caindo, ó, você tem caule, folha, raiz, ou seja, qualquer coisa realmente aí pode cair, tá? Mas sempre relacionando. Então, por exemplo, ó, e a transpiração? A transpiração cai toda hora por causa dos estômagos, cai muito mesmo, tá, gente? Que é o princípio básico, né, das plantas, da fisiologia, é a alma, tá, de uma planta, é a transpiração, tá? Legal. Tudo isso relacionado. Então, por exemplo, o que acontece com o estômago no ambiente seco, tá? Ele tende a fechar. Um cacto, por exemplo, só abre estômagos à noite, né? Sempre relacional, gente, sempre relacional, né? E aqui, e se fosse assim? E se a umidade aumentar, tá? E se a temperatura diminuir? E um lance importante da FUVEST que a gente não comentou até agora, gráficos, tá? Legal. Coisa objetiva no gráfico, relaciona, né? Como é que você lê um gráfico, tá? Olha as duas variáveis que estão no gráfico, né? Vê como é que ele está variando, marca valores, moçada. Isso aí vai ajudar bastante na resolução, tá? Perfeito, perfeito, Spinga. De novo, né, a botânica ali, teoricamente, ela, anos, assim, como a evolução lá vem ganhando muita força, e foi o que eu citei ali, tá ali, se for tratar a fotossíntese. A fotossíntese, a FUVEST, ela adora explorar a fotossíntese relacionada com a citologia, as funções aí que as células participam nesse processo. Então, de novo, não perguntar, a fotossíntese ocorre aonde? Não vai ser assim. Vai relacionar com algum processo, com a célula, enfim, com devidas coisas que a botânica, enfim, uma das coisas podem cair. E por fim ali, de novo, a classificação de seres vivos. Pessoal, isso nada mais é do que tudo que a gente falou até agora. Exatamente. Então, se a gente falar de botânica, falar de evolução, falar de zoo, tudo isso passa pela classificação de seres vivos. Então, de novo, a FUVEST ela é cada vez mais interdisciplinar. Vai cair. Não vai perguntar qual que é a classificação, qual que é essa espécie, como caía anos atrás. Não, isso aí é passado. Ele vai citar ali uma espécie, você precisa saber que aquele conjunto ali é uma espécie, não é um gênero, precisa entender para você conseguir resolver ali a questão. Então, você entender algumas classificações é a base para você conseguir interpretar ali e entender o exercício. Então, para finalizar, Espinga, qual que é a importância ali da classificação dos seres vivos para toda a biologia, para a FUVEST, em relação a essa interdisciplinaridade? Então, a gente tem a importância seguinte, quando você lê uma palavra, né, que está se referindo a um grupo, por exemplo, algas, tá? Legal. Eu gosto de dar até um exemplo assim, que é até melhor. Você fala assim, ó, por exemplo, imagina uma questão que cai assim, ó. Fala aí todo mundo, sem exceção, que tem parede celular, certo? Meu, isso é impossível, não é por aí, tá? Então, para que aquela classificação serve? Porque ela vai agrupar. Então, se você tem que saber se um ser vivo tem parede celular ou não, você vai pelos reinos. Certo, legal. Então, ó, reino Monera tem bactérias, tem parede celular. Reino protista tem algas, tem parede celular. Os fungos não, desculpa, os protozoários não tem. Reino fúngico tem parede celular. Reino vegetal tem parede celular. Reino animal não tem. É para isso que serve, é para você se situar. A classificação é para você se situar na questão, tá? Apareceu uma espécie, apareceu alguma coisa, você sabe a que reino ela pertence, você tem meia questão andada. De verdade, porque já sabe as características, você consegue lidar com isso, tá? Fazer os raciocínios que são necessários. Classificação é isso. Não vai cair uma questão direta. A qual grupo? Quer dizer, pode cair, né? Mas, como o Linus falou, é meio passado já. Perfeito. Tá? Bom, para a gente finalizar aqui, eu vou passar uma sugestão ali de alguns assuntos. A gente falou isso todo o nosso podcast aqui,
mas eu vou só comentar, só para finalizar, assuntos que vocês não têm que deixar de estudar na reta final, Uhum. e aí o Spinga complementa para a gente finalizar. Bom, se tratando ali de tudo que a gente falou, você fala, Linus, tá, o que que eu vou fazer? O que que eu vou estudar? Primeira coisa, evolução, tá? Evolução, e a minha orientação é, não se limite a apenas questões da FUVEST, tá? Então, pegue questões de evoluções de outros vestibulares, inclusive vestibulares que têm questões discursivas. Aprofunde em evolução, para que você não seja pego de surpresa. E um segundo ponto, ali, muito importante, a ecologia. De novo, citando a COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, tem muita, assim, é muito forte, é muito presente esse tema esse ano, e vai aparecer, ou na primeira ou na segunda fase, ou até mesmo nas duas. Então, se eu fosse colocar ali 2 tópicos, evolução e ecologia, se tratando de ecologia, algo que não apareceu ano passado e pode aparecer esse ano são as pirâmides ecológicas, tá? Ano passado apareceu as relações, mas esse ano pode aparecer tanto as pirâmides como cadeia alimentar. E para finalizar, Espinga, as dicas que você tem para o aluno aí em relação a essa reta final para estudo para FUVEST Biologia, que você faz para a gente amarrar esse tema aqui. Ó, dentro da evolução, gente, acho bom dar uma olhada em especiação, certo? É um tema que eu acho bastante possível, né? Central, porque, na verdade, o nome do livro do Darwin não era Teoria da Evolução, o nome foi A Origem das Espécies. Então, dá uma olhada em especiação, por favor. Na COP30, ou melhor, em ecologia, né? Por causa da COP30, mas não somente por causa disso, uma atenção específica, talvez até mais em geografia, ou, nossa, em qualquer ponto das ciências humanas, inclusive, tá? É a polêmica em cima da exploração de petróleo na Foz do Amazonas lá. Esse negócio é Perfeito. polêmico pra caramba, mas Perfeito. assim, muito mesmo, porque tem um lado desenvolvimentista importante pra caramba, e tem um lado de perigo ambiental grande pra caramba também, tá? Fique esperto com isso, tá? Bata o pé de novo no sistema respiratório traqueal dos insetos, né? É um tema que sempre aparece e ele sempre tá na reta, tá? Ele sempre tá engatilhado, certo? E eu acho que é por aí mesmo. Seriam minhas 3 dicas. Bom, então finalizamos aqui o nosso podcast sobre a FUVEST, especificamente sobre questões de biologia, focando na primeira fase. Agradeço de coração a participação do nosso professor Foi um Espinga. prazer, cara. Sempre prazer falar com o pessoal. Show. Você nem tanto, pessoal. Adoro. O pessoal me ama aqui. Agradeço também ao Rodrigo Otto, que sempre nos ajuda aqui nos bastidores. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, não deixem de assistir. Coloca em 2, 3 vezes, assiste, tá? Porque estão dicas fundamentais para a prova de vocês. Então, de novo, obrigado, Espinga. Obrigado a todos Valeu. aí. E até a Isso. próxima, pessoal. Valeu, Otto.